Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 9, que tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Analisaremos o capítulo 3 e o início do capítulo 4 do livro de Esther. É importante que você releia estas passagens. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, explicar o plano odioso de Amã. Em segundo lugar, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Por fim, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Iniciemos com o nosso texto áureo, que nos diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Mateus capítulo de número 10, versículo 22. Comparando traduções, temos o texto dinâmico da NVT, que nos diz: "Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo." Jesus está pregando um sermão ministerial para os seus discípulos. E ele vai mostrar que dentro do ministério e do discipulado devemos esperar oposição, perseguição de todos os lados. Da família, oposição religiosa, oposição por parte do Estado, porque a mensagem que carregamos é contracultural. E o estilo de vida que nós seguimos não é deste mundo, mas do céu. Devemos ser discípulos fiéis. Eu sei que a lição vai falar sobre o ódio contra os judeus, mas por extensão, e a partir do nosso texto áureo, entendemos que há um ódio por parte do mundo e seu sistema, e de seu idealizador, que é Satanás, contra a igreja de Jesus, pelo simples fato de ela se identificar com Cristo. Neste texto aqui, nós temos a realidade da oposição, a razão da oposição e um desafio a perseverar. Jesus, em primeiro lugar, falando sobre a realidade da oposição, está nos alertando sobre o ódio que os seus discípulos, que nós, quanto seus seguidores, enfrentaremos por causa de seu nome. A fidelidade a Cristo inevitavelmente trará oposição e perseguição. Eu me lembro de John Wesley. Ele estava cavalgando certo dia e ele disse: "Rapaz, será que eu ainda sou crente? Não tem ninguém me chamando de demônio, não tem ninguém querendo me matar, não tem ninguém me perseguindo." Olha as ideias dele, né? Aí ele está ponderando sobre isso, de repente um fazendeiro que conhecia ele e não gostava dele, pegou uma pedra, assim, viu ele de longe, pegou uma pedra e atirou a pedra passou raspando a cabeça de John Wesley. Quando ele viu aquilo ali, sabe qual foi a reação dele? "Senhor, eu te agradeço, porque eu ainda não estou conformado com este mundo. Eu te agradeço porque ainda sou sal, eu te agradeço porque ainda sou luz." Então a oposição, ela é uma realidade. Como cristãos, nós devemos estar preparados para a rejeição e para a hostilidade. Lembrando que elas fazem parte de um discipulado autêntico, de uma vida autêntica, quando falamos sobre seguir o Evangelho e seguir a Jesus. Em segundo lugar, a razão da oposição está bem clara aqui no nosso texto áureo. O ódio que nós enfrentamos é devido à nossa identificação com Cristo. O mundo rejeita os valores e a verdade do Evangelho. E o resultado é perseguição. Então, meus irmãos, fazendo uma aplicação, nós devemos entender que a oposição é consequência direta do nosso compromisso com Cristo. Se ela é oposição direta desse compromisso, não é? O mundo está me perseguindo porque eu sigo Jesus, o mundo está me perseguindo porque eu sou obediente ao Evangelho. Então, se a perseguição acontece por este motivo, por esta causa, você não pode se abalar. Você, pelo contrário, deve se alegrar. Somos perseguidos não por quem somos, mas por quem representamos. E quando padecemos por Cristo, é motivo de alegria e não de tristeza. É por isso que Pedro diz o seguinte: olha, ninguém padeça como um malfeitor, como um mentiroso, como um ladrão. Agora, se vocês padecem por causa de Jesus, se alegrem, exultem,
se você é despedido por conta da sua fidelidade ao Evangelho, não vá se entristecer não, se alegre. Se você é hostilizado, se você é escanteado, se você é colocado para trás, se você é esquecido, se você é vilipendiado por causa do Evangelho, é motivo de alegria e não de tristeza. Em terceiro lugar, o desafio da perseverança. Já que a perseguição, já que as oposições, elas são uma realidade em nossa caminhada, há um desafio. E o desafio é perseverar. A perseverança é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Diante do ódio, diante das lutas que surgem de todos os lados pela nossa identificação com Jesus, a resposta a elas não é amargura. A resposta a elas não é falta de amor, não é dureza de coração, não é frieza. A resposta a essas perseguições é perseverança. Eu estou desanimando. Porque eu estou quase parando, porque a luta é grande, irmão Murilo. Você sabe, é difícil. Eu sei que é difícil. Mas sabe qual é a resposta às perseguições? Perseverança. Pelo menos é o que o texto bíblico aqui nos ensina. A verdade prática nos diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Eu desembrulhei a verdade prática em 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre amizade com o mundo é inimizade com Deus. Esse ponto ele emerge da verdade prática e ele está amparado em um texto bíblico que encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Infiéis, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não dá para andar de mãos dadas com Deus e com o mundo. Uma vida cristã genuína não pode buscar simultaneamente agradar a Deus e ao mundo, pois os dois seguem caminhos opostos. Então, não dá para dizer assim, eu sou de Deus, e postar no Instagram, postar no Facebook, postar no Stories do WhatsApp, eu sou de Deus, frase bíblica, frase evangélica. Se você está andando abraçado de mãos dadas com o mundo, se você está tendo intimidade com o mundo, porque se você tem intimidade com o mundo, por mais que você poste frase, por mais que você faça declarações, você é inimigo de Deus. Em segundo lugar, conformidade com o mundo enfraquece a fé. Isso aqui também surge da nossa verdade prática. E o texto de apoio é Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não devemos tomar a mesma forma flácida e larga do mundo. Porque quando isso acontece, nosso fervor se acaba. Nossa intimidade com Deus não existe mais. Nosso discernimento espiritual também vai por água abaixo. Nossa fé é enfraquecida quando estamos nos identificando com o mundo e não com Cristo. Por fim, a verdadeira fidelidade, é um terceiro ponto, a verdadeira fidelidade a Deus atrai oposição. E temos um texto prova aqui, um texto fundamento para essa proposição. Lucas capítulo 6, versículo 22 diz: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Então, quando isto acontece por conta de Cristo, somos, o texto diz, bem-aventurados. Então, meus irmãos, são algumas informações introdutórias para que a gente já se engaje no conteúdo da lição, suas extensões e suas aplicações. Texto áureo e verdade prática são pontos importantes e é por isso que sempre destacamos aqui em nossas pré-aulas. Vamos aos pontos da lição. E o primeiro ponto aqui, antes de chamá-lo, eu quero pedir aos meus irmãos, estava com saudade de vocês, né? Na aula passada esteve aqui o presbítero Adriano Ricobelo, a nosso pedido, porque estávamos em uma atividade bem pesada, não tivemos condições de ministrar aula de adultos e de jovens, mas eu fico com saudade de vocês. Isso aqui é uma coisa que eu não abro mão. É trazer essa pré-aula e escrever o subsídio. Então eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube que, em reciprocidade, o subsídio que estou deixando aqui na descrição do vídeo, curtam, comente, compartilhem. E se tiver alguém aqui assistindo, caiu de paraquedas e não é inscrito, dá uma conferidazinha aí, se inscreve em nosso canal, tá certo? Meus irmãos da Ferramenta EBD, vocês são especiais. E estamos trabalhando aqui constantemente
para trazer o melhor ou os melhores recursos para vocês, ok? Os irmãos da Ferramenta EBD, para quem está me assistindo pelo YouTube, recebem materiais que são exclusivos para assinante. E você, meu amigo, pode fazer parte desta plataforma, você pode fazer parte deste ajuntamento de professores que querem ser relevantes na escola bíblica dominical e ministrar uma aula inesquecível. O link para conhecer a Ferramenta EBD está aqui na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, conhecendo os recursos da plataforma da Ferramenta EBD, ficará encantado. Pois lá, o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. O link também está aqui embaixo. Vamos lá, meus irmãos, vamos ao ponto de número 1. Tardei em chamá-lo aqui, mas vamos chamá-lo. O plano odioso de Amã. Dentro desse primeiro ponto aqui, nós vamos ver o capítulo de número 3 do livro de Ester. E no ponto de número 2, nós veremos o capítulo de número 4. No ponto de número 3, eu estou aqui destrinchando a lição para você. No ponto de número 3, faremos uma reflexão a partir do conteúdo estudado, a partir do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro de Ester, quando abordaremos aqui o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Vamos lá. Primeiro subponto está fundamentado no capítulo 3, versículo do 1 ao 6, e o texto nos diz o seguinte: a conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassas o mandado do rei? Ester 3 e 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-los a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. E eu dividi aqui esse subponto em 3 partes. E em cada parte aqui eu destaquei a conduta dos personagens que aparecem aqui nesta narrativa. A conduta de Mardoqueu, a conduta dos servos palacianos e a conduta de Amã. Perceba que o texto destaca a presença forte de Mardoqueu, e não só a sua presença forte, mas também a sua atitude. Ele não se curvava. Isso me lembra um pouco a história dos amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não se curvava. Os outros se curvavam, mas ele permanecia de pé. E aquilo começou a causar um incômodo. Por que ele não se curva? Por que ele não se dobra? Mardoqueu não se dobrava por princípio. Ele seguia um princípio, ele tinha um caráter, ele tinha uma convicção que o levava a não se dobrar. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, ele vai nos dizer o seguinte, aqui são palavras dele: Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Amã. Então ele está pressupondo aqui que se curvar diante de Amã, de certa forma, ia prejudicar o relacionamento de Mardoqueu com Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Em aulas passadas, nós levantamos outra hipótese, a hipótese das descendências. Pelo fato de Mardoqueu ser judeu e pelo fato de Amã ser amalequita, ele não se dobrava diante dele. Então são hipóteses aqui levantadas. Mas o certo é que, por princípio, Mardoqueu não se dobrava. E aqui cabe-nos uma aplicação. Como cristãos, nós devemos nos manter firmes em nossas convicções, especialmente quando as pressões culturais e sociais tentam nos forçar a comprometer a nossa fé. Assim como Mardoqueu, precisamos estar dispostos a defender nossos princípios, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou perigo. Estão pressionando Mardoqueu a se dobrar, mas ele não se dobra porque tem princípio. Estão lhe pressionando a ceder, a se dobrar,
Você não pode se dobrar. Se você tem princípio, não. Siga os seus princípios. Siga os princípios da palavra de Deus. Aí, em segundo lugar, nós temos a conduta dos servos. Os servos aqui são aquele tipo de gente que fazem, não é? Fazem a parte deles, mas se incomodam com quem não faz. É aquele tipo de gente birrenta. Não é? Eles estão aqui, por que não se dobra? A gente está se dobrando, tá bom, faça o seu que eu faço o meu. Se preocupe com a sua vida que eu se preocupo com a minha. Mas por que você não está se dobrando? Por que você não está se dobrando? E o problema é que a pergunta não aconteceu só uma vez. Era todos os dias. Todos os dias eles estavam no pé. Tem que se dobrar também. Por que tu não está se dobrando? Se dobre, rapaz. Você precisa se dobrar. Se dobra. Mas do que eu não vou ceder. Aí foi o que eles fizeram. Vamos testar se ele vai permanecer assim. Amã, os cabueta, não é? Não está se dobrando, não. Não era só uma tentativa de trazer problema para Mardoqueu. Mas era como se fosse um teste para ver se ele ia manter a postura diante de Amã. O problema é que ele manteve, né? Manteve mesmo a postura, né? Diante de vocês. Eu sou o que sou diante de vocês e diante de Amã. E, meus irmãos, a gente tem que ser quem a gente é diante de todas as pessoas. E mais, quando ninguém estiver vendo. Deus está vendo. Então não seja só crente na frente de fulano, na frente de Beltrano, para transparecer uma imagem, não. Seja o que você é na frente de todo mundo. Mardoqueu era esse tipo de gente. Agora, fazendo uma aplicação aqui, muitas vezes nós nos encontramos cercados por pessoas que, ao invés de apoiar a nossa integridade, tentam nos pressionar, nos desviar ou mesmo nos entregar. A gente está rodeado de pessoas assim. E nós devemos estar atentos para não nos deixar influenciar por pessoas que buscam apenas agradar os outros ou seguir o caminho mais fácil, ao invés de fazer o que é certo. O caminho aqui é mais fácil. Se misturar aqui é o caminho mais fácil. Não, você tem que se preocupar em fazer o que é certo. Em terceiro lugar, nós temos a conduta de Amã. Amã, ele reage com extremo ódio à recusa de Mardoqueu em não se prostrar diante dele. E o seu orgulho ferido o leva não apenas a punir Mardoqueu, mas a planejar a destruição de todos os judeus. E aqui também cabe-nos uma aplicação inicial. E a aplicação é: o orgulho e a vaidade podem nos levar a atos irracionais e destrutivos. Meus irmãos, olhem para mim aqui e prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. É muito fácil condenar Amã. E as atitudes dele, de fato, são condenáveis. Porém, devemos olhar para o interior do nosso coração e ver se em muitas circunstâncias ou situações da nossa vida não estamos sendo direcionados pelo mesmo sentimento de orgulho, de ódio e de vaidade. E se esses sentimentos estão nos levando a prejudicar outras pessoas, a tratar com indiferença, a agir de forma irracional em determinadas situações. Devemos guardar e refletir sobre as nossas ações. Então, só o primeiro subponto aqui nos dá muito pano para manga. Na verdade, daria toda uma lição aqui. Mas vamos para o subponto 2, a extensão do plano de Amã. Este subponto está fundamentado no capítulo 3, versículo 6 ao 7. E a lição nos diz o seguinte: o Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia hoje, no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então, quando ele planejou destruir todos os judeus, ele estava revelando o ódio que estava dentro de seu coração. E ele planejou esse plano maquiavélico, e seu intuito era: ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. De uma ponta a outra do reino, todos perecerão. E há um texto aqui que nos diz o seguinte: ele recebeu malignamente, penso eu, esse plano, esse projeto, e ele se juntou com alguns astrólogos, alguns feiticeiros, não é? Alguns intérpretes das estrelas lá da Pérsia, os agoreiros, e ele foi lançar sorte
para decidir quando executaria esse plano. Isso está narrado em um texto que encontra-se em Esté, capítulo 3, salvo engano, versículo de número 7. Isso mesmo, versículo de número 7. Eu trouxe aqui a tradução NVT para que você perceba aqui em datas atualizadas, mais ou menos você tem uma noção, né, do tempo, do dia em que eles fizeram isso e do tempo que eles tiveram para a execução do plano. Diz o seguinte: em abril, abril, viu? Aqui já é uma... Como é uma tradução dinâmica, nós já temos uma interpretação aqui. Não aparece mês de Nissan, mês disso, aparece o termo aqui contextualizado. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançados sortes chamadas Purim. Interessante, não é? Sortes chamadas Purim na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. O plano já estava no papel, já estava esboçado. Antes de ele se reunir com Xerxes para pegar a autorização, secretamente ele se reúne com os feiticeiros para lançar sorte. Aí a data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Isso aqui, penso eu, foi a mão de Deus. O intento de Amã provavelmente era executar o plano o mais rápido possível. No dia seguinte, ele já queria executar esse plano aqui. Mas como eles eram muito supersticiosos, lançaram ali a sorte, caiu para quase um ano depois. Esse tempo aqui, olhando por dois prismas, não é? Vendo dois lados aqui, primeiro, eu penso que foi a mão de Deus, porque Esté, Mardoqueu e os judeus tiveram tempo para orar, para jejuar e para agirem. Então foi a mão de Deus que isso aqui não acontecesse de imediato. Olhando pelo prisma de Amã, ele pode ter ficado, de certa forma, decepcionado. Mas talvez, é um pensamento meu aqui, talvez ele tenha, pode ter ficado decepcionado a princípio, mas ele tenha começado a saborear o medo, o desespero e a tristeza dos judeus. Porque ele ia ter um ano para ver esse povo em crise, um ano para ver esse povo em depressão, um ano para ver o medo estampado no rosto, a tristeza marcando a face desse pessoal. Ele poderia se deleitar nisso, ele poderia, de certa forma, sentir um prazer com isso aqui. E o fato é que a data estava marcada e agora ele ia conversar com o rei Xerxes. E é justamente o que está aqui no subponto de número 3. Amã, a lição diz, não é? O subponto diz assim, astúcia e oportunismo. Aí a lição fala, Amã convenceu Assuero, escondendo que sua verdadeira motivação era pessoal. Disse ao rei que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. De fato, pelo menos nisso aqui ele estava certo. Os judeus seguiam a Torá. Os judeus obedeciam à lei de Deus. Não é? E olhando para a história como um todo, lá para o Egito e para toda a história do povo hebreu, do povo judeu, como você queira chamar, ou dos semitas, como é um termo mais moderno que a gente vai ver mais à frente, eles se espalharam pelas nações, mas eles nunca foram completamente absorvidos por elas. Isso é muito bonito nos judeus. Eles se espalharam, viveram em nações diferentes por anos e anos e anos, e muitos ainda vivem em nações diferentes hoje, apesar do Estado de Israel ser um Estado hoje, Israel ter a cidade, ter Estado, ainda tem muito judeu espalhado, muito judeu da diáspora, mas eles nunca são absorvidos pelas nações, eles mantêm a cultura, eles mantêm o costume, eles mantêm, não é, a sua religiosidade, a sua fé. E Amã estava certo nisso aqui. O que ele estava errado é que esse povo, embora não seguisse necessariamente as leis da Pérsia, eles não eram desobedientes. Não havia nenhum caso de insurreição. Mas ele habilmente convence Assuero. E Assuero é uma pessoa fácil de ser convencida, porque a gente percebe aqui nas entrelinhas, eu vou dizer que é opinião minha, era um rei, de certa forma, estúpido. Em todos os momentos aqui, a gente vê Assuero sendo manipulado. A gente vê pessoas alheias decidindo por ele. Porque, rapidamente, em poucas palavras, ele deu o anel a Amã. Vai lá e faz o que tu quer. Amã conseguiu a aprovação de um plano genocida. E sabe o que é que me espanta? Depois
depois que eles selaram esse acordo, que eles concluíram essa conversa, eles foram comer. Isso aqui é absurdo. Isso é absurdo. Irmão, olha para mim aqui, preste atenção. Um plano para matar milhões de pessoas, inclusive crianças, foi assinado. Amã se senta para comer com Assuero. Dá para pensar na malignidade desse coração? Dá para pensar o quão terrível é Amã? Pense por um momento aí. Vá. Milhões de pessoas iam morrer, crianças, mulheres, velhos. Ele sabe disso e se senta para comer, alegre, como se isso não fosse nada. Olha para mim, preste atenção, porque essa talvez aqui seja uma das partes mais importantes da aula. É terrível, não é? Responde. Responde, olha para mim, responde. É terrível, não é? Hã? Responde, rapaz, olha para mim, responde, moça. Mulher, responde. É terrível, não é? É. Agora, vamos para a aplicação? Eu quero fazer uma aplicação sobre isso aqui. Eles se sentaram para banquetear. Eles se sentaram para comer. De certa forma, nós, eu penso, compartilhamos dessa indiferença. Como assim, irmão Murilo? Como assim? Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Eu penso que sim, irmãos. Bilhões, não milhões, bilhões de pecadores estão indo para o inferno, para a condenação eterna. E o que é que você está fazendo a respeito disso? Você consegue sentar, comer, banquetear? Você consegue seguir sua vida como se essa verdade pouco importasse? Será se essa apatia não faz parte do nosso coração? Será se não somos o levita da parábola do bom samaritano que vê o doente lá e tem a capacidade de deixar o cabo lá morrendo? Não, mas eu vou adorar a Deus ali. Será se não somos o sacerdote da parábola do bom samaritano que vai ministrar no templo, mas está cego para a realidade que está diante dos olhos dele, de ver o moribundo ali, necessitado, caindo, morrendo? E aí? Eu posso fazer essa aplicação? O que é que você acha dessa aplicação? Ela constrange, não constrange? Me constrangeu. Vamos lá, meus irmãos. Ponto de número 2. A tristeza... Vamos respirar, né? Respira. Respira que talvez venha mais pancada aí pela frente. Vamos lá. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Preciso correr aqui porque gastei muito tempo no ponto de número 1. Me empolguei. Vamos lá. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Subponto 1. O pavor da violência. A lição diz: no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Ele tinha autorização do rei, em nome do rei foi ele quem redigiu o texto, e o texto expressa a malignidade do seu coração. O problema aqui é que a gente vê o perigo de gente manipulável estar no poder. E aqui eu faço uma aplicação que muita gente talvez não vai gostar. Tome muito cuidado com o seu voto. Tome muito cuidado com quem você dá autoridade por meio do voto. Gente manipulável. Ou se não gente manipulável, gente rancorosa. Porque olhando para isso aqui, a gente percebe, né, quando o perigo que é quando uma autoridade cujo coração está sendo movido por vingança e por ódio assume o poder. E eu estou falando aqui no âmbito político, mas eu posso aplicar na área eclesiástica. O presbítero não pode ser espancador, o pastor não pode ser espancador. Ele não pode agir motivado por desejos maus em seu coração. Ele deve agir pela palavra. O líder da família, o pai e a mãe,
que têm autoridade sobre os filhos não devem agir por ódio, por rancor e por vingança. Isso aqui pode ser aplicado a diversas áreas de autoridade. Temos ainda o segundo ponto, subponto, bebida, confusão e tristeza. A lição diz, os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco, com cinzas, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Aqui estão os sinais do luto. Eles estavam vivendo luto, uma grande dor de forma antecipada. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação. O Isber diz que havia, mais ou menos, em todo o reino persa, uns 15 milhões de judeus espalhados nas províncias. Por causa da inimizade de Amã e da estupidez do rei, todos eles haviam sido condenados à morte. 15 milhões de pessoas. Luto generalizado. O povo da capital estava sem entender. Mardoqueu triste. Esté, em primeiro momento, estava isolada do que estava acontecendo no mundo lá fora. Mas depois, Mardoqueu fez ela saber da realidade do mundo externo. E o clima era de tristeza total. Aí vem o subponto 3 que diz, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Irmãos, novamente aqui, vamos levar aquela pancada no estômago, não é? Pra gente ficar com aquela... Vamos lá. Não era para ser assim. Mas geralmente, não é todas as pessoas, mas geralmente, a gente só busca a Deus, só ora, quando as coisas estão indo de mal a pior. Nós não sabemos, eu vou me incluir nisso aqui, mas eu não vou generalizar, dizer que é todos vocês, mas parece que a gente não sabe servir a Deus no tempo de bonança. Parece que a gente não sabe se entregar por completo nos tempos de tranquilidade. E é por isso que, vez ou outra, é necessário, é ação de amor, que Deus permita prova e tribulação. Para que a gente não se esqueça de orar. Para que a gente volte a priorizar o que é espiritual. E eu queria que você refletisse aqui novamente. Esta aula está cheia de aplicações. Está passando por luta? Olha para mim aqui. Pensa sobre isso. Você está passando por luta? Você está passando por prova aí na sua vida? Financeira, prova na família, angústia no trabalho, dúvidas internas. Está passando por algo assim? Ai, irmão Murilo, eu tô também. Quem sabe isso não é Deus? Não é Deus agindo misericordiosamente, usando essa circunstância para não lhe perder. Para dizer, filha, volta a orar. Filho, volta a consagrar. Olha, volta a visitar os círculos de oração. Volta a sair na campanha evangelizadora. Faz aquela promessa que vai me servir de forma intensa. Faz aquele voto de que vai orar todos os dias. Volta o culto doméstico. Volta a louvar e a cantar o meu nome. Quem sabe não é Deus te chamando para isso? Quando a crise se estabeleceu, e a gente vai encerrar a história aqui, porque vamos ter na próxima lição uma continuação, mas quem sabe, não é? Deus não permitiu aquilo ali para que justamente o povo tornasse a jejuar, tornasse a clamar, tornasse a se quebrantar. Quem sabe Deus não está permitindo isso na sua vida com esta finalidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixo esta aplicação para você aí. Você pode levar ela para a sua classe. Terceiro ponto, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Aqui eu vou ser bem resumido, porque o meu intuito aqui é simplesmente apresentar que o antissemitismo ele é uma realidade antiga e ainda continua sendo um problema atual. O antissemitismo existe ainda hoje e cada vez de forma mais intensa, cada vez de forma mais aceita. E nós percebemos isso através das postagens de redes sociais. Mas vamos lá, vamos entender aqui as colocações do autor, que foi muito assertivo nesse subponto 3 aqui, nesse ponto 3, digo.
Subponto 1 diz, faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistêmica contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio. Obstinado, antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Vamos a definições mais específicas. O antissemitismo é uma palavra moderna que designa ódio aos judeus e à sua cultura. Para uma organização, em inglês aqui, que eu não sei citar o nome, mas é uma organização que combate o antissemitismo, essa organização define antissemitismo como uma determinada percepção dos judeus que pode se exprimir como ódio em relação a esse povo devido à sua cultura, história e visão de mundo. Segundo Bernard Lewis, no livro Semitismo e Antissemitismo, o termo antissemitismo surgiu na Alemanha do século XIX. Os alemães passaram a chamar os judeus de semitas porque a Bíblia afirma que os judeus são descendentes de Sem, filho de Noé. Então, daí a expressão semitas ou semitismo. E como eles são contra os judeus, perseguem os judeus, têm ódio dos judeus, antissemitismo. O comentarista ele apresenta as faces desse ódio, desse antissemitismo. O primeiro deles é o religioso. E lendo a lição e o livro de apoio, você vai ter uma percepção que esse sentimento de ódio contra os judeus, ele tem uma esfera religiosa. E essa esfera religiosa, ela é antiga. A gente pode voltar lá ao Edito de Milão, em 313 d.C., quando o catolicismo foi reconhecido como religião oficial do Império Romano. E daí então, quando a igreja se mistura contra o Estado, se mistura com o Estado, muitas barbáries, muitos desvios, muitas coisas horríveis surgem dessa união. E uma delas é justamente a perseguição contra o povo judeu. Essa perseguição contra o povo judeu se dá por diversas razões e por diversos motivos. Motivos econômicos, motivos políticos. Tudo o que acontecia era culpa do judeu. Não tinha quem culpar, vamos culpar os judeus. Eles eram culpados de deicídio, porque supostamente mataram Deus, mataram Jesus. Deicídio foi a causa de os judeus serem muito perseguidos nas épocas seguintes, principalmente no período medieval. Foram culpados da peste negra. Essa face religiosa do antissemitismo, ela resultou na Inquisição. Se você ler, se você estudar a respeito da Inquisição, você vai ficar boquiaberto com a crueldade e com o massacre que esse povo vivenciou. A segunda face do antissemitismo está no subponto 2, que é o antissemitismo nacionalista. Com o surgimento das nações modernas, o antissemitismo ele assumiu essa forma nacionalista. Judeus, mesmo sendo nativos dos países onde viviam, eram vistos como estrangeiros e suspeitos. Há um caso aqui muito conhecido, que tem vídeo no YouTube, documentário, livros escritos. Dá uma pesquisada aí depois. O caso de Dreyfus. O caso de Dreyfus na França. Pesquisa um pouco sobre isso aí, o caso de Dreyfus. Isso aqui marcou uma época, não é? Onde um judeu oficial foi falsamente acusado de traição. Isso aqui dividiu a França. Então, a gente percebe que há esse antissemitismo nacionalista. Simplesmente pelo fato desse pessoal ser judeu, descendente de judeus, são perseguidos. E uma das maiores crueldades que recentemente vimos no mundo foi o antissemitismo racial. E Hitler, ele foi talvez a figura protagonista desses horrores, dos campos de concentração, do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Há um documentário na Netflix que fala sobre isso aí. Tem muita coisa sobre isso aí. Se você pesquisar sobre o Holocausto, milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. 6 milhões de judeus. Das formas mais horríveis possível. Antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Eu vou deixar um link aqui na conclusão do subsídio. Tem um link aí em que tem um pequeno trecho desse documentário. Tem cenas fortes, viu? Você vai clicar, você vai ser direcionado a uma pasta no Drive e você vai assistir
esse pequeno recorte que a gente fez aqui para você. Horrível, meus irmãos. Coisa triste. Há uma perseguição. Aí o subponto 3 nos diz o seguinte: antissemitismo hoje. O antissemitismo hoje existe? Existe, irmãos. É uma realidade. Israel é uma pequena cidadezinha no meio de vários ajuntamentos árabes. Nós temos grupos terroristas, o Hezbollah, nós temos o Hamas, que recentemente atacou o povo de Israel de forma covarde. Aí você sabe como é que o antissemitismo está presente? Um grupo terrorista, e pior, porque o Hamas é um grupo terrorista que tem apoio político. É por isso que eles são fortes. Um grupo terrorista que usa pessoas como escudo, que usa o próprio povo como escudo. Esse grupo terrorista é terrorista, sim. Esse grupo atacou covardemente Israel. E o fato de Israel reagir provocou na mídia mundial, sobretudo nas redes sociais, uma reação avessa. Um grupo terrorista ataca o país, ameaça a integridade de um país, a vida, e eles não podem reagir, eles não podem tomar, não podem ali se posicionar diante dessa situação, porque qualquer investida de Israel é criticada, Israel é censurado. Ô, irmãos, analisa direitinho aí a história, analisa direitinho os acontecimentos. É um povo que só quer se defender. Lógico, tem seus defeitos, tem. Todas as nações têm os seus defeitos. Mas, historicamente, é um povo perseguido. Aí a gente viu aí. Tem até uma pesquisa que saiu no G1, em que, depois desse acontecimento, desse ataque do Hamas e da reação enérgica de Israel, uma pesquisa do G1 diz que o antissemitismo, ele avultou 1000% nesse período, por conta das postagens das redes sociais. Ódio aos judeus, ódio ao Estado de Israel, à nação de Israel. Esse povo é muito odiado. Esse povo é muito perseguido. Esse povo, historicamente, é muito maltratado. E ninguém abre os olhos quanto a isso. Não fosse os Estados Unidos lá, apoiando Israel, defendendo Israel, meu Deus do céu. Isso é a mão de Deus. Mas olha, irmãos, esse é o povo da promessa. É um povo que nunca será destruído. Guarde isso. É um povo que nunca será destruído. Porque sobre esse povo repousa a promessa de Deus. Nunca será destruído. Eu vou concluir com as palavras do autor. E não sai, viu? Fica até o final, porque eu vou dizer mais algo aqui, mais uma coisa aqui muito interessante. O autor ele foi muito feliz aqui na conclusão quando ele diz o seguinte: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz em Jerusalém. Eu vou deixar aqui embaixo também um vídeo. Esse vídeo tem 11 anos de postagem. O link vai estar aqui embaixo. Hugo Chávez, ditador venezuelano, está amaldiçoando Israel. E ele diz: eu amaldiçoo Israel desde as minhas entranhas. Maldito seja Israel desde as minhas entranhas. Esse homem morreu de câncer no intestino, porque o câncer consumiu suas entranhas. Dá para entender isso? Eu amaldiçoo Israel com minhas vísceras, minhas entranhas. E o câncer consumiu as entranhas desse homem. Há uma promessa. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oremos por Israel. Oremos pela paz em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Concluímos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula em classe. E não se esqueçam, abra a jaula.